Muito boa noite a todos. Espero que estejam por aí, que eu estou por aqui. Estamos todos um pouco cansados desta agonia. Evidentemente que temos motivos para estarmos satisfeitos porque as coisas estão em calmaria, mas ainda não estão resolvidas. Não se precipitem. Mesmo que o nosso governo venha a dizer para se precipitarem, vocês não se precipitem. Esperem lá até ao meio do mês de maio, mais ou menos, lá para o dia 11 ou 12 de maio, então é que podem ficar um bocadinho mais descansados. Não se precipitem, porque isto não está para se precipitarem. E olha que não é só os velhos que são atingidos. Em muitos países já há uma percentagem muito elevada de pessoas muito jovens, dos 20 aos 50 anos, e principalmente dos 35 aos 55. Estamos todos na idade disso, não é? Portanto, não facilitem, porque as coisas não estão ainda para facilitar. As coisas estão em andamento, estão-se a resolver, mas ainda não estão nem de longe nem de perto controladas. Ainda tem que aparecer algo que vai ajudar a controlar as coisas, e aí sim podemos andar um pouco mais descansados, mas não totalmente descansados, enquanto não se descobrir tudo corretamente. Lembrem-se que existem 8 stripes do vírus Covid-19. A strip de Portugal pode não ser igual à da Espanha. E assim sucessivamente. Em todo o mundo, as strips. E há strips que são mais violentas umas do que as outras. São mais, causam mais mortandade. E, portanto, são mais violentas mesmo. Por isso, não se esticam. Não se estiquem. Tenham calma. Tenham serenidade. Por exemplo, uma das coisas que eu achei graça... nós sempre dissemos, eles sempre disseram que o país estava bem. O país está há um mês parado, parece-me que há um mês, e já tem tantos problemas, meu Deus. Então é sinal que o país não estava nada bem, que estávamos a viver uma ilusão. Porque se o país estivesse bem, podíamos estar um mês ou 2 meses confinados, que havia fundo de maneio, como diz o povo, para gerir as coisas. Eles às vezes dizem para as pessoas, e é verdade que há pessoas que estão a aproveitar muito desta pandemia e sobem os preços desmesuradamente de determinadas coisas. Juju, sai daí, então tu apagaste-me isto. Achas isso correto? Isso é de uma boa companhia? Eu estava a dizer que então, não, se o país estivesse bem, como o nosso governo diz, nós não tínhamos tantos problemas e nem tínhamos tantos desempregados só por estarmos um mês parado. A EasyJet, por exemplo, que é uma companhia aérea, tem fundo de maneio para estar 6 meses parada. Portanto, se o país estivesse assim tão bem, como eles anunciaram sempre que estava, nós podíamos bem estar 2 meses, o máximo 3 meses parado, porque isso é que era o país estar bem. Parados com os serviços mínimos. Se ao fim de 30 dias já estão a pensar em abrir contradições atrás de contradições, é que o país não estava muito bem e que vão usar o dinheiro da comunidade europeia não para ajudar as pessoas, mas para coisa. E isso vê-se, por exemplo, quando há dádivas, o governo cobra 23% de imposto. O governo está sempre a ganhar, nunca perde. O governo esquece que é que somos nós que temos a pagar. Eu penso, o povo vai ter mesmo que repensar muito. Nós todos e o povo vai ter que repensar muito. E o povo vai ter que encontrar saídas e soluções. Eu sei que não há almoços grátis, mas o humanismo não se pode dar ao luxo de querer mais do que aquilo que pode ter. E então, uma das coisas é o lucro das coisas. Nós não podemos aumentar 1 litro de álcool
para o triplo, ou para o dobro, ou para o triplo. Jamais deveríamos fazer isso, e jamais nas coisas, até desde os medicamentos, desde tudo o que é para ajudar a combater esta pandemia, a 0%, porque se o Estado vai dar às grandes empresas ajuda financeira, que somos nós que demos no fundo, ou então vai ser um dia que vem da União Europeia, que deveria ser para nós, para cada um de nós que vai ficar por lá, eu acho isso de uma irresponsabilidade e de uma desumanidade de todo o tamanho. As pessoas têm que ter mais consciência, os políticos têm que ter mais consciência. Uma das coisas que nós podemos tirar desta pandemia é que, afinal de contas, nós não precisamos assim de tantos deputados. Hoje estava a ouvir a discussão deles e não estavam lá os deputados todos, por causa do confinamento, e aprovaram decretos-leis. Então, se aprovaram, com aqueles deputados, também podem aprovar com aqueles mesmos deputados, todos os partidos, uns tantos deputados, e não precisamos dos outros, precisamos é de dispensá-los para não gastarmos tanto dinheiro. Eu acho que os nossos líderes não estão a ser bons líderes, estão mais preocupados. Eu acho que eles não têm grande preocupação se a gente morre ou se a gente sofre ou isso assim. Somos nós que temos que se preocupar, são os médicos que têm que saber trabalhar humanamente e deixar determinadas regras e determinados conceitos impostos pelos governantes, porque os governantes estão sempre protegidos e eles têm sempre o seu dinheiro certo. Ora, nós não podemos ser assim. E é aí que a espiritualidade muitas vezes funciona. Espiritualidade, eu falo nestas coisas, não é com pretensões políticas, é com pretensões reais e humanas. Então é assim, se quando alguém quer fazer alguma coisa, tem que começar por si próprio. E aqui a espiritualidade é muito clara, e o nosso eu espiritual também é muito claro. Ora, se há um cultivo da desonestidade, porque os nossos governantes no momento aparentemente estão a ser muito honestos, mas estão a ser desonestos e estão a ser irrealistas e irresponsáveis. Quem vai pagar a fatura somos nós todos. Por exemplo, se não tivermos cuidado quando ainda neste momento não há um medicamento que combata a infecção provocada pelo vírus, nem uma vacina, os nossos governantes têm que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque imaginamos nós que agora vamos todos, mesmo lentamente, começar a abrir tudo, sabendo nós que o único aspecto desta pandemia é o confinamento e a distância social. Imaginamos, já basta os médicos que têm que estar sempre de serviço, o pessoal de enfermagem, os auxiliares, e já basta as padarias, as superfícies a terem que estar abertas para a nossa alimentação, não é? E imagina o que é começar agora, por exemplo, logo no princípio de maio, no dia 3 ou 4 de maio, começarem esse confinamento deixar de existir, existir esse confinamento, mas começarem a luta, na sua labuta. Evidentemente, nós vamos ter pessoas mais infectadas, porque este vírus é de uma propagação rápida. Nós vamos fazer duas coisas, e eu acho que o povo devia pensar bem seriamente nisto e deixar-se de ouvir os políticos, porque eu acho que nós estamos numa fase ou que vamos para a frente, ou então muitos de nós ainda se vai haver enalhadas e os hospitais, aquilo que eles estiveram a tentar fazer para que os hospitais não ficassem tão sobrecarregados, sem sombra de dúvidas, os hospitais assim vão ficar muito sobrecarregados, e se até agora temos uma média de mortes muito baixa, depois teremos uma média de mortes muito maior, e o que eu, de todo, não posso aceitar. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que o coração delas lhe diz e a mente diz.
Não podem ir muito pelo que os outros dizem. Se há entre a comunidade médica discordâncias, se há entre a política o esconder de, então somos nós, como observadores e como responsáveis de nós próprios, que temos que ter uma maior consciência, e somos nós todos temos que começar a tomar as atitudes. Porque se nós começarmos a tomar as atitudes, nós vamos perceber que vamos fazer uma parte do Estado, mas fazemos-la com todo o gosto, porque também não vamos pagar mais ao Estado. Nós vamos fazer qualquer coisa. Todos nós aproveitarmos esta onda, onde pode haver uma grande evolução e o povo em si, o indivíduo e o coletivo em si, poderem ser eles a resolver o problema, e porque nós vimos que não são bem os governos que estão a tentar resolver o problema, são pessoas anónimas que são muito ricas, com muito dinheiro, e são elas que estão a doar esse dinheiro, e os governos ainda por cima vão lá buscar, a doar, e essas organizações, a doar esse dinheiro para os estudos de um medicamento e de uma vacina, que seja pelo menos 90%, desde que já seja 70% e tal por cento eficaz, já é muito bom. 90% será muito melhor. Então, nós não podemos dizer assim, mas eu não percebo nada disto. Porque cada um de nós percebe, e percebe muito bem. Percebe e percebe muito bem. É com grande tristeza que às vezes eu reparo nas coisas que são ditas pelos nossos governantes e depois, na prática, reparo que essas coisas não são assim. Reparo que há muita dificuldade para as pessoas serem ajudadas. Nós temos que acabar, de uma vez por todas, daquela coisa de andarmos a trabalhar uma vida inteira para depois termos uma reforma de 400 euros. Ou andarmos a trabalhar uma vida inteira e, como tivemos uma melhor vida e em melhores status, recebermos uma reforma de 2.000 ou 3.000 euros. Esta desigualdade, e mesmo a nível de salários, esta desigualdade que há, tem de parar. É preferível uns ganharem menos, que ganham muito, e os outros que ganham muito menos ganharem um pouco mais. Porque é assim que se faz o andamento, porque é assim, se for só os ricos a comprarem, não movimentam a economia. Porque neste momento e neste país sempre existiu muito mais pessoas com dificuldades. Às vezes as dificuldades são criadas por elas próprias para gerir o seu dinheiro, mas existem sempre muito mais pessoas com dificuldades, e são essas mais pessoas com dificuldades que muitas vezes têm de pagar a fatura. E as outras pagam porque depois não têm qualquer tipo de regalias, ou as regalias são dispostas de forma desequilibrada. Portanto, isto é algo do conhecimento popular, da sabedoria popular. Não é preciso se andar em nenhuma universidade, nem ter nenhum curso, para se perceber que há asneirada feita, e asneirada forte. E que há um aproveitamento. Quando eles dizem que os outros se estão a aproveitar, é verdade que estão. Que há muita gente a aproveitar. Mas olha que os políticos, os nossos governantes, também se estão a aproveitar. Estão a aproveitar para emendarem alguns erros que ainda não estavam bem visíveis para o público e que agora começam a estar visíveis porque isso que estava tão bem está em dificuldade. E só estamos há um mês parados. Só um mês parados. Portanto, essa coisa de andar e a tapar o sol com uma peneira não vale a pena. A realidade vem sempre ao de cima. E é por isso que eu alerto tanto para que sejamos nós, já que somos os trabalhadores, para que sejamos nós os impulsionadores de
da mudança de atitude e de mentalidade e os grandes impulsionadores de, na verdade, haver solução para os problemas de uma forma equitativa. Não podemos esperar por aqueles que pouco sabem ou nada sabem. Sabem, depois acomodaram-se. São iletrados. E nós, hoje, temos uma classe política muito iletrada. Não nos serve. Para iletrados, bastamos nós. Não nos serve. Nós temos que pensar nos nossos filhos e nos nossos netos. Porque daqui a uns dias, a uns anos, nós vamos embora. E eles ficam cá. E eles precisam de ficar com as armas na mão para triunfarem em todos os obstáculos. E essas armas não podem ser dadas pelo nosso silêncio e pela nossa inércia. Essas armas são dadas pelas nossas lutas, pela nossa indignação. Essas armas são dadas porque cada um de nós tem uma opinião. E no conjunto das opiniões de cada um de nós surge a luz de algo forte e concretizável para resolver. Surge a solução. Porque se nós deixarmos isto tudo nas mãos deles, não surge absolutamente nada. Hoje estamos na 31ª jornada de oração. Isso fica gravado. Vão lá ver daqui a uns meses a ver se eu não tenho razão. Isto é do senso comum. É da observação que cada um de nós deve fazer. E não devemos ter qualquer tipo de receio de apresentar as nossas opiniões, nem que elas não sejam muito boas, mas desde que tenham um pouquinho assim de algo que possa ser aproveitado entre a minha opinião e a tua opinião e a opinião dele, entre as nossas opiniões de todos e as opiniões deles, se houver assim um bocadinho de cada um, logo há algo enorme e grande que vai dar solução e vai nos permitir encontrar a solução. E aí a espiritualidade está connosco. Sempre. Porque nós estamos de boa fé. Nós somos pessoas com princípios. Porque as pessoas não têm princípios. Nota-se perfeitamente quando as pessoas são egoístas, quando são preguiçosas. Nota-se perfeitamente quando as pessoas têm uma falsa modéstia. Eu sempre na minha vida notei isso. Através da observação. É que nos juntarmos através da afinidade com pessoas que tenham valores, que sejam pessoas que no aspecto moral sejam pessoas equilibradas. E somos nós todos, como cidadãos, que temos que resolver os problemas. Porque quando nós deixamos os nossos governantes, que fomos nós que escolhemos para estarem lá, quando os deixamos lá, eles complicam a nossa vida. Portugal não deveria estar num momento destes na situação em que está. Não poderia estar. Porque entrou em Portugal, depois de se dar a Revolução de Abril e depois de entrarmos na União Europeia, entrou em Portugal muitos milhões, bilhões de euros. É verdade que somos o país que temos mais autoestradas em proporção à superfície que ocupamos, que é 600 km. 600 km em linha reta, todo Portugal de ponta a ponta, deve ser 600, 700 km, não mais do que isso. Em proporção, somos as pessoas que mais autoestradas temos e temos que as pagar, e com pedaços de autoestrada muito mais caros. Nós que dava para fazer uma autoestrada daqui à Índia. Nós temos de pensar
Somos nós que temos que pensar. Não podemos pôr nas mãos dos outros, nem daqueles que aparecem de novo a dizer que vão pensar por nós. Nós sabemos muito bem que não podemos estar inseridos numa sociedade que não seja igualitária, liberdade, igualdade e equidade. Não podemos de forma alguma, porque assim nunca vamos crescer, nem a nível material, nem a nível espiritual. E há muitas pessoas que viveram nesta terra e neste nosso país, que foram pessoas sempre sofridas, que trabalharam para sobreviver e para educar os seus filhos, educá-los no sentido de eles terem estudos, e que morreram sozinhos, completamente abandonados. Nós temos que pensar que não podemos, de forma alguma, morrer assim. Não podemos ser deitados ao abandono. E aqui a culpa não é de ninguém, e a culpa será sempre de todos. É a falta que nós temos da nossa própria sensibilidade, ou insensibilidade, e da falta da nossa força para lutarmos e para darmos as nossas opiniões. Porque nem todos aqueles que estão neste momento à frente do país, quer aqueles que só dão opiniões, que fazem o registro de opiniões e que falam, eles não estão totalmente dentro da verdade, porque eles sabem que ganham muito mais dinheiro e que estão melhor que o resto do povo. E eles próprios o admitem. Por isso, nós temos que ouvir, sim, tomar atenção, mas quando não houver razão de ser, temos que agir. E agir é falar. Agir é dizer, estou indignado. Temos que arranjar aqui todos uma solução. E isso, quer queiramos, quer não, faz de nós pessoas mais humanas, faz de nós pessoas mais justas e mais, faz de nós pessoas mais espirituais, que é o que precisamos de ser. Nunca esquecendo a nossa parte humana, nunca esquecendo a nossa origem de vivermos aqui na Terra, mas também nunca esquecermos a nossa origem energética e a nossa origem de essência. Porque por mais que nós façamos, e isso reporta-me, por exemplo, ao ver a posição do Papa Francisco, quando faz as suas cerimónias em que ele crê, em que ele está em confinidade com o Deus dos católicos. Como algumas pessoas que fazem, algumas pessoas e alguns líderes, que fazem o mesmo com os seus deuses, eles próprios têm que tomar atitude. Eles próprios têm consciência do que se está a passar e têm consciência de quanto difícil é para o povo. E eles próprios têm consciência que dependem do próprio povo, como sempre dependeram. Nós dependemos uns dos outros. Quando chegamos a um lugar de chefia, devemos ter a maior humildade, o maior respeito para com todos os outros. E o que acontece muitas vezes na nossa cultura é que não acontece mesmo. É as pessoas tornam-se invejosas, criam atritos dentro do próprio trabalho, criam atritos dentro do próprio trabalho, seja privado, seja público, criam atritos com os colegas, criam atritos com aqueles que têm que atender e que têm que, na verdade, e que têm que atender, que têm, na verdade, ajudar, criam atritos com tudo porque querem saber só da própria vida e querem saber só do seu próprio ordenado e muitos deles nem vocação têm para estar a ocupar o lugar que estão. Ocuparam-no porque era um lugar mais seguro. É como os filhos dos grandes empresários. Abençoado é o filho do grande empresário que diz ao seu pai, não, pai, essa é a tua obra, mas eu não quero seguir a tua obra, eu quero a minha obra. Porque as calças do meu pai, eu serei um homem
que as minhas eu tenho que provar se sou um homem ou não. Isto é empírico. Mas tem a sua realidade antropológica, sociológica. Tem a sua realidade histórica e tem a sua realidade psicológica. Não é preciso ser-se um grande sábio e um grande senhor, e eu nunca esqueço Agostinho da Silva, um grande filósofo, que abdicou de muitas coisas porque não concordava, e hoje, ao lermos, e ao estudarmos, e ao observarmos na sua filosofia, nós percebemos o quanto certo ele estava e o quanto certo as coisas são, hoje. E ele já morreu. E vocês sabem que ele morreu. Nós temos a tendência, como houve outros homens, até economistas, que passaram por nós e que, deixaram vincado e que nunca mais foram falados. Havia um que passava muitas vezes da televisão e dizia as coisas assertivas, mostrava os mapas, contradizia sempre o governo, no sentido quando o governo estava errado e quando estava certo dizia que estava certo. Eu não me lembro do nome, mas estou a ver a imagem do senhor. E reparam, são pessoas que ficam depois nos silêncios, foram pessoas com muito valor para a nossa sociedade. E nós às vezes damos valor a quem não o tem. Damos valor a homens e mulheres e damos nomes de ruas, que mais valeria ficarmos em silêncio, porque a passagem deles foi uma manipulação e foi pôr este país em sofrimento. Muitos deles ainda são vivos, mas outros morreram. Evidentemente, que espiritualmente isso tem uma consequência que, independentemente da vossa crença, mesmo para os católicos, de outra maneira, a espiritualidade, para os islâmicos, de outra maneira, até para o budismo, nas suas diversas formas de pensarem, nas suas diversas formas de agirem, têm as suas consequências perante a sua própria espiritualidade e perante a sua própria eternidade. Nós sabemos muito bem que houve grandes filósofos do mundo que foram completamente loucos, que o fim da vida deles foi realmente eles suicidarem-se, foram eles ficarem loucos. Nós sabemos e valorizamos tanto esses filósofos. Eles têm coisas boas, mas valorizamos-nos tanto. Mas houve outros filósofos que acabaram a sua vida em paz e deram um grande contributo ao crescimento da humanidade. E deram educação e ensinaram a cultivar os valores. Foram pessoas honestas, honradas. Alguém fala deles? Lá, um dia ou outro, um estudante se lembra de fazer uma tese sobre esses. Mas alguém fala deles quando eles foram um pilar da própria sociedade global de todo o mundo. Um crescimento. É nestas coisas que nós, como seres humanos e como humanistas, e como seres espirituais erramos plenamente. E é aqui que existe a consequência. Nunca vos passou pela cabeça, certamente, dos países muito pobres que há e das pessoas que nascem nesses países muito pobres. Essas pessoas muitas vezes foram aqueles que viveram na Europa como reis, como senhores, a manipular o povo. E vão viver naqueles países pobres para perceberem a diferença do que é serem manipulados, escravizados, como eles fizeram aos outros. É por isso que há um ditado popular que se diz: cá se faz, cá se paga. E muitas pessoas dizem assim: não, isso não acontece, mas eu garanto-vos a vocês que acontece. Na reencarnação seguinte, cada um de nós vai colher aquilo que semeou. E é por isso que é a própria pessoa que se castiga e é a própria pessoa que abraça a sua missão. Não é um castigo, mas é uma missão de reaprender.
Outro dia ouvi um padre a falar e achei-lhe piada, porque ele pôs, embora ele se baseie só nas Sagradas Escrituras, mas ele pôs um problema que não deixa de ser real. Parece que estamos perante um Deus vingador. Mas depois ele diz, não, Deus é amor, Deus consegue, porque São Paulo disse e São Mateus disse, mas não, a realidade é que nós às vezes chamamos Deus a algo único, e Deus não é algo único. Deus não tem forma, Deus não tem, nunca foi homem nem mulher. Deus é o conjunto de essências que passaram pela Terra durante estes anos, milhões de anos. Passaram pela Terra sobre a diversa forma, que já vinham de outro planeta, de outro plano paralelo, e passaram na Terra, evoluíram e estão num outro plano, e aí é que há a formação dessas inteligências, como na ciência. As diversas ciências olham para o mesmo tanque e todas elas tiram o conhecimento e depois trocam entre si o conhecimento. Deus é esta energia fabulosa do amor, esta energia fabulosa, fabulosa mesmo. Por isso é que ele pode estar em toda a parte, porque tudo tem energia. Tudo é dotado de movimento, de energia. Todos nós, onde quer que estejamos aqui, no meio do pinhal, no mar, na terra, no ar, nós somos movimento, somos vida, nós somos alegria e tristeza. Nós caminhamos. E é por isso que Deus é a parte integrante de nós, porque nós somos essência. E Deus é energia, mas não é uma energia. São várias energias com diversos tipos de conhecimento, resultado das vivências que tiveram, que formam essa identidade, ou essa entidade que muita gente quer, que é Deus, não uma pessoa só. São várias energias, é como o Sol. Olhas para o Sol e vês os raios do Sol a vir e iluminar a Terra. Mas porventura sabes o que se passa dentro do Sol? Um batalhão, uma guerra infinita de energias para dar esta claridade à Terra e a este universo que nós conhecemos. É por isso que às vezes, quando há uma maior atividade, até se acaba por notar, e os cientistas vêm logo chamar a atenção, e acaba-se por notar, e eles sabem perfeitamente, e por isso é que eles dizem que um dia nós podemos ter a infelicidade daquela estrela que é o Sol morrer. Morrer ou desaparecer, eclipsar-se. Acho que disse bem, desculpem-me se não disse. Eclipsar-se. E nós ficaríamos todos às escuras. Isto que está a acontecer já aconteceu várias vezes de outra forma. E isto que está a acontecer é uma prova criada pelo próprio homem inconscientemente, sem ele ter consciência, para ver, uma vez que ele já passou estas situações noutros estados, como foi o caso das pestes negras, ainda a todos esses casos, para ver como ele está a reagir. Ou seja, nós deveríamos estar todos preparados, mesmo sem saber que ia haver esta epidemia. Mas muitos tinham consciência, no momento exato, passado alguns dias, que ia existir esta a pandemia. E esconderam, porque não era eles que sofriam, é o povo que já morreu. São as pessoas que trabalharam, que sacrificaram, que pagaram os seus impostos em todos os países e que morreram por falta de assistência dos cientistas, daqueles que pesquisam. Às vezes faltam-me os termos quando eu estou muito cansado e por causa da minha dislexia, peço imensa desculpa.
por falta de investimento neles, para eles descobrirem muito e muito mais. Nós, há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, não tínhamos as condições que temos hoje perante o cancro. Não temos em Portugal, mas um pouco espalhado por todos os países, há condições muito agradáveis e muito fortes para combater determinados tipos de cancro e curá-lo. Em Portugal não há, porque demora tempo a chegar cá, porque não há um interesse político. É por isso que existe um país dividido entre o Serviço Nacional de Saúde e o Serviço Privado de Saúde. O Serviço Privado de Saúde, quando se mete em problemas, manda para o Serviço Nacional de Saúde corrigir. Evidentemente, os médicos também são os mesmos, valha-me Santo Ambrósio. Mas aqui é que se vê a ganância e a falta de humanismo e dedicação do próprio homem. Nós temos que nos mostrar indignados. E nós temos que, nas nossas orações, pedir. Não é pedir assim como nós pedimos uns aos outros. Olha, dá-me um copo de água, ajuda-me. Não, pedir com o coração e com a mente que realmente sejamos instruídos pelas energias superiores, pelas energias que vivenciaram experiências como as que nós estamos a vivenciar, para nos auxiliarem, nos protegerem, nos ampararem e nos curarem. Mas sendo sempre nós os primários, as primeiras pessoas a começar a fazer e a dar os passos. E não não nos querermos pôr ao colo para que nos levem ao colo. Não estarmos à espera disso. Darmos sempre um passo. Pode-nos parecer que é um mau passo. Mas há um ditado popular que é muito importante. Quem não arrisca, não petisca. E isso faz parte de uma das regras e de uma das leis naturais do próprio movimento em que estamos inseridos e da própria espiritualidade. E contra factos não há argumentos. E o que está visível aos nossos olhos, aos nossos sentidos e à nossa inteligência não é discutível. Só é discutível quando nós respeitarmos a individualidade de cada um e se unirmos como seres individuais e formarmos o coletivo e em conjunto descobrirmos ou sermos intuídos para a melhor solução de resolução dos problemas de cada país. Cada um tem de fazer a sua parte. Nenhum pode estar à espera dos outros. Vou iniciar a oração. Concentrando-me e deixando o meu coração fluir e a minha mente fluir, vou-me emanar para o espaço e vou gritar. Gritar sem gritar. Mas vou dizer: espaço infinito e bom. Espaço positivo, afetuoso, inteligente. Espaço que tu és e que me envolves a mim e a toda a gente. Nós estamos precisando de ti, ó espaço. Nós estamos precisando mesmo, todos nós, de vós, elementos do espaço, elementos da criação do homem, elementos da própria criação do próprio universo, elementos
elementares de todos os lugares. Nós estamos precisando, neste preciso momento, de orientações. Nós estamos precisando de proteção. Nós estamos precisando de ter forças para caminharmos, forças para voarmos. Nós estamos precisando de nos entendermos a nós próprios e entender o nosso semelhante. Nós estamos precisando de aprender o perdão, de aprender a amar, tendo consciência que o amor brota de nós, de cada um, do indivíduo. Nós temos consciência que somos nós que temos que começar a caminhar, irtos, conscientes e com a nossa mente aberta. Temos consciência que temos que se preocupar com toda a nossa materialidade, com tudo o que nos rodeia, que nada é nosso, que nos é emprestado de qualquer forma para ver como nós nos servimos de todas as coisas e todas as coisas teremos que devolver. Só somos donos de nós próprios, da nossa essência. Nem da casa de nosso espírito somos donos. Ou então tratamos-la muito mal. Não somos donos da natureza. A natureza nos é emprestada. E nós temos consciência. Assim como vós, ao espaço infinito, bom e belo. Ao espaço onde nós queremos sentir a grande vibração de todos os elementares. A vibração que nos levará à calmaria, nos levará a que desperta em nós a nossa inteligência, a nossa sabedoria, os nossos valores, os nossos pensamentos se tornam mais construtivos. A nossa força evolutiva se torna real e nós vamos sentindo-a. Onde conseguimos destrancar em nós a paz que habita em nós, a compreensão e a compaixão, e onde conseguimos controlar e trabalhar a parte destrutiva e a parte que nós temos que faz com que nós sejamos tão desumanos, tão desonestos, tão imperfeitos. Nós queremos, muitos de nós queremos isso mesmo. E é por isso espaço infinito e belo. Espaço de todas as coisas. Espaço de todas as eras. Ó espaço infinito. Ó universo. Ó diversidade de espaços e deuses. Olhai para nós, energeticamente, envolvei-nos, a nós todos, porque nós estamos precisando, necessitamos de um abraço, necessitamos de um afeto, necessitamos todas as nossas forças das nossas entranhas despertam. Despertem para o exterior, para que possamos atrair sempre à nossa atmosfera a riqueza do conhecimento, a alegria, a riqueza da paz e do bem-estar, e a riqueza do viver, porque muitos milhões de nós não estamos a viver, estamos a sobreviver e estamos a carregar em nossos ombros e em nossa vida a pérfida maldade
daqueles que estiveram na nossa posição, mas que agora estão noutras posições, se acham no direito e no dever de nos humilhar. Ó Santa dos Santos, ó Santo de todos os santos, ó personagens, ó gloriosos, ó fantásticos, ó beleza infinita, ó energia emanada por tudo e por todos nesta terra em que habitamos. Toca a profundeza da nossa alma, a profundeza da nossa essência. Toca-nos para que nós possamos desfrutar e para que nós possamos encontrar o caminho mais certo para ultrapassarmos o obstáculo presente. Neste instante, que a forte alegria de tantos e tantos se junte, que a forte compaixão de tantos e tantos se junte, que a forte caridade de tantos e tantos se junte, que a forte humildade de tantos e tantos se junte. Nessa roda viva de movimentos energéticos, chuva de pétalas possa descer por toda a terra e molhar suavemente todos os seres, inclusive a nós próprios. Possamos ter noites tranquilas e nessas noites voarmos, viajarmos pelos mundos invisíveis, independentemente se são criados ou não criados, pelo fruto da nossa imaginação ou da nossa criatividade. E que possamos aí aprender e trazer então à nossa consciência a forma, o conceito exato de triunfar e de vencer. Que cada um de nós e todos nós possa sentir a vibração e a energia emanada por tantos e tantos outros e por tantas e tantas coisas e por tantos e tantos seres. Que saibamos nós, com consciência, afastar de nós aquilo que é mais desagradável, aquilo que nos impede de progredir, aquilo que nos pode perturbar a nossa paz ou destruir o nosso habitáculo, o nosso corpo sagrado. Com todo o respeito, com todo o amor e com toda a gratidão. Nós estamos aqui, estamos aí e estaremos sempre, sempre unidos pelo coração, pela mente, pela essência e pela criação. Muita gratidão a tudo e a todos. Muita gratidão ao espaço, muita gratidão aos deuses, muita gratidão a Deus infinito, criado. Muita gratidão ao universo e muita gratidão a todas as energias. A nossa, a minha,
mais profunda gratidão. E eu sei que se na terra houver um homem, uma mulher ou uma criança que queira que assim seja, assim será. Terminada a nossa oração, agradeço-vos de todo o meu coração a vossa presença, de estardes aqui comigo, e vos peço também a vós, não vos esqueceis de orar, assim durante o dia, 1 minuto, mas orar mesmo. E orar é conversar contigo. Conversarem uns com os outros e conversarem convosco próprios. A verdadeira oração é quando nós conversamos connosco. É quando nós começamos a criar. Não precisam estar 1/4 de hora nem 20 minutos. Basta 2 ou 3 minutos. Ó sol infinito do amor, espalha-te sobre todas as criaturas. Por exemplo, oração. Até amanhã à mesma hora. Bênçãos para todos. Muito obrigado. Muito grato. E nunca se esqueçam de vós próprios. Vós sois seres únicos, com uma inteligência que vós próprios desconheceis, com uma sabedoria que vós próprios desconheceis. Deixai as coisas mais fúteis e deixai, principalmente, os sentimentos negativos que vos assolam, deixai-os e abraçai como se fossem poetas e escritores, sem serem dramáticos. Abraçai a vossa criatividade, aumentai a vossa esperança e alimentai a vossa persistência e o vosso amor. Bem-aja a todos.